tarde. Obrigado pela vossa presença. Eu sou António Alves Martins e estou aqui, juntamente com a Ana Filho, que é coautora do livro, para apresentar o último título de um projeto editorial que tem o nome de Artes Breves Edições. Portanto, é um projeto, é uma chancela e é um projeto que tem um tempo muito limitado, porque ao sétimo título acaba. Portanto, este é o quarto e eu vou começar por vos apresentar um pequeno vídeo onde estão presentes todas as imagens que o livro inclui, e é uma maneira de não só as pessoas em sessões públicas terem acesso a todas as imagens, a todas as fotografias, como também experienciarem uma possibilidade que depois vai ser repetida no livro de outra maneira, isto é, como é que é possível trabalhar o mesmo material de diferentes maneiras e de diferentes suportes. Esta que vamos ver em termos de vídeo tem sido para mim uma experiência que eu tenho feito com outros títulos muito gratificante, porque é uma forma diferente de folhear o livro. Mas tem uma outra animação, as imagens, como se costuma dizer, as imagens estão em movimento e há um outro ambiente das fotografias. Eu vou-vos passar o filme. Nessas horas apoderava-se dela um leve inebriamento e uma plenitude de vida. Os pensamentos, mesmo os das coisas mais banais, afastavam-se da superfície e mergulhavam nas profundezas, e os acontecimentos do mundo soavam distantes como o ruído para lá dos muros do jardim.
Eles, os que me pensaram, não sabem, mas eu, sendo parte de um destino que lhes escapa, resisto. Mesmo nas ruínas, brotando a uma cadência cada vez mais regular nos caminhos que me cruzam, ou mesmo nas clareiras, iluminando silenciosa do desespero da noite cerrada. E embora umas e outras se assemelhem a feridas expostas às intempéries provocadas pelo esquecimento dos homens, pela sua vertigem sem assombro, mesmo assim, nessa condição de puro vestígio, elas são ainda a maneira de o meu tempo se abrir na dimensão única que só assim pode ser livre. Bom, este foi a apresentação do vídeo. Eu agora vou começar a falar do livro que nos traz aqui hoje e vou integrá-lo no projeto que nos diz respeito. Vou passar algumas imagens que ilustram melhor o que se pretende dizer. Portanto, este é o nome do projeto editorial, da chancela, o selo. Mesmo aqui há um foco muito grande no tratamento da letra. Isto é, não há figura nenhuma, não há um logotipo com desenho, com traço. O nome é o logotipo, são os caracteres trabalhados, portanto, sem mais. Estes são os 4 dos 7 livros que vão sair. Este, o primeiro, que eu tenho aqui depois, se quiserem ver, podem ver. Isto tem uma estrutura muito... Qualquer um deles tem uma estrutura muito particular. Este é uma espécie de uma caixa que tem este folheto com um texto meu e outro do Bandeirinha sobre Coimbra. E a estrutura é assim, tem um separador e tem depois uma fotografia. Aqui a impressão é uma impressão normal de fotografia de laboratório. O segundo título, que é a Suspensão Ecos de Silêncio na Cidade Exposta, foi feito na frequência de uma edição da EIF, com a Susana Paiva. A ideia era trabalhar o silêncio, fotografar o silêncio. E a minha opção foi trabalhar o silêncio na cidade, no espaço urbano, como é centro do projeto, e entender o silêncio no espaço urbano, a experiência do silêncio no espaço urbano, como um momento de suspensão. Isto é um momento de paragem, um momento em que quem olha fica imóvel perante o que vê. Mesmo aqui, o livro tem um texto inicial, mas o texto só se entende com as fotografias que surgem depois. As fotografias só se percebem quem leu o texto inicial. Portanto, claro que podem folhear o livro, é isso mesmo, pode-se folhear como se quiser, mas para entender o projeto, para entender a ideia, começa-se do princípio e começa-se aqui, nestas 2 páginas que seguem a folha. Este tem uma folha de rosto. Depois tem algumas fotografias. Esta fotografia é num local que ainda possivelmente existe, num hospital em Lisboa, em Arroios. São edições, em qualquer uma das edições, e nesta e nas seguintes, não há presença de figura humana nas imagens. E isso é propositado porque a ideia é que se olhe para os lugares materiais das cidades sem a distração da figura humana. Não é?
Para quem passa, é uma maneira, de alguma forma, de quem, ao olhar as fotografias, pensar que estes lugares existem. E se calhar passei lá e não dei por eles. Este é o livro que fiz com o Eduardo Coelho, que já vos expliquei a ideia que é subjacente ao projeto. E este é um exemplo da combinação e da composição de duas fotografias diferentes em duas páginas que juntas parecem uma única imagem. Mas aqui isto foi propositado no sentido de que esta é a ideia daquele lugar, porque eu vivi numa zona nos arredores de Lisboa muito próxima, muito parecida com esta, e a ideia que se quis dar é deste peso dessas estruturas urbanísticas. E com duas. A edição é toda a preto e branco, são fotografias do princípio dos anos 90. Ainda eram fotografias em filme, em película, depois foram digitalizadas. Só como, e pronto, aqui tem o parque, que tem uma origem numa ideia de uma exposição que eu tinha no princípio para fazer no jardim, que era, portanto, muito antes de pensar no livro, a ideia era fazer uma pequena instalação, mais do que exposição, seria uma instalação em que havia um elemento em que numa face teria uma citação de um texto e na outra face teria uma fotografia. E este era o título que depois não seguiu. Pronto, este seria depois a apresentação da epígrafe, a capa, aberto e pronto para a leitura. Só para terminar neste livro, as imagens foram feitas com máquinas de todo o género, incluindo telemóvel. Então, uma fotografia que é de telemóvel, tecnicamente não é, se calhar, muito apurada, não é muito perfeita, mas foi aquela que foi escolhida e assim ficou. E há fotografias de câmara digital e analógica, aquelas duas mais pequeninas. E mesmo isso, neste livro, foi feliz porque essa ideia que preside ao projeto, que é a ideia de montagem, de colagem, mesmo aqui aconteceu. Foi feliz nisso porque a origem técnica das imagens é diversa, funciona. Bom, vamos avançar. Este livro insere-se num projeto que começou em 2020 com este livro, que resultou de uma exposição feita em Coimbra, no Liquidaba. Na altura, eu tenho a minha vida, digamos, profissional ligada à edição do livro desde os anos 80, meados dos anos 80. Não tanto ligado aos livros, enquanto ao nível do ensaio, dos catálogos de exposições, não tanto como fotógrafo. Mas sempre foi, de fotógrafo, que eu não me considero propriamente. Faço algumas fotografias, como está presente no livro, mas não é a atividade que eu tenho como principal. A minha atividade principal considera-se, de facto, a edição. E este projeto é resultado disso. E eu depois falarei em que sentido. Mas já há uns anos, nesses anos 80, eu pensava em fazer um projeto que para mim era um pouco megalómano, que tinha a ver com a ideia de trabalhar os lugares das cidades em termos de recolha fotográfica, portanto, a edição de livros que contemplassem as fotografias de determinados lugares, conjugada com o testemunho também documental, em termos de escrita. Na altura o projeto era um projeto um pouco exagerado, mas era um projeto bem aliciante, que era trabalhar as antigas capitais do Império.
Começava na altura com Maputo e depois ainda passava pela ilha de Moçambique. Mas essa ideia manteve-se, a ideia de trabalhar o lugar, principalmente o lugar no espaço urbano, e tentando conjugar sempre a imagem e a palavra escrita, impressa. Em que sentido? Não tanto como, vendo o texto não como legenda da fotografia, ou como título, mas procurando que a palavra, na sequência que o livro é, no conjunto de páginas que constituem, nesse ritmo, quer a fotografia, quer a palavra criam laços de dependência um do outro, de maneira que, no fim, o livro, na sua totalidade, consiga ser um mundo próprio e as pessoas que o folhearem, que o visitarem, assim, possam ter uma experiência muito particular daquele lugar que é tratado. Os títulos que foram feitos até agora, este é o primeiro. Eles próprios são trabalhados de maneiras diferentes. Este é como se fosse uma caixa, né? Em que abre e depois tem uma pequena brochura com 2 textos e depois as fotografias impressas em separado, com um pequeno separador também. Nesta edição, a relação que eu referi da palavra com a imagem ainda não foi conseguida nesses termos. Esta edição ainda é resultado da exposição e, portanto, foi mais como testemunho dessa exposição. Com os outros 2 títulos, incluindo o último, que está aqui também presente, com o Eduardo Belo, a relação já foi diferente. Os extratos dos poemas de Rui Belo, que interagem com as fotografias do Duarte, conseguem criar já um mundo próprio. As próprias fotografias foram trabalhadas de maneira que o jogo das páginas constituísse uma outra imagem. Página par e ímpar são 2 fotografias autónomas, mas que juntas ficam, no fundo, há uma espécie de uma colagem, e essas 2 criam uma única imagem, uma imagem nova. A referência que quero fazer a este livro, com o Duarte, que trata o lugar de Monte Abraão, são fotografias já do princípio dos anos 90, mas eu quero referi-lo porque ele, com esse livro, neste projeto, inaugurou-se uma tendência nova, que continua com o livro agora do Parque, sobre o Jardim da Sereia, com a Ana Botelho, que é o seguinte: eu considero o editor dos livros, em alguns deles incluo fotografias da minha autoria, nos 2 primeiros as fotografias são exclusivamente minhas. A partir de Monte Abraão, como eu vi que não tinha propriamente material suficiente para dar continuidade ao projeto, e o projeto queria sair, digamos assim, eu lembrei-me de convidar determinadas pessoas e trabalhar com o material dessas pessoas, com o seu arquivo. E fiz a proposta ao Eduardo Belo, que aceitou. Neste sentido, eu seleciono um conjunto de fotografias, faço uma maqueta e discutimos a partir daí. Portanto, mas o livro é feito com as fotografias neste caso do Eduardo Belo, mas o trabalho final é da minha responsabilidade. No fundo, ele próprio costuma dizer que eu sou autor também do livro e na verdade, nesse sentido, sou. E agora, focando-nos no parque, acabei por dar continuidade a essa ideia e, ao convidar a Ana Botelho, filo por 2 razões. Primeira, porque ela é de Coimbra, é Coimbra no sentido em que vive em Coimbra há muitos anos. Tinha um trabalho que eu tinha visto já há uns anos sobre o Jardim da Sereia e tem muito mais trabalho de fotografia do que eu.
e por esse motivo a convidei nessa base. Ela apresentaria um conjunto de fotografias e eu faria uma seleção, mostrava-lhe o resultado, dizia-lhe qual era a ideia que tinha de trabalhar esse conjunto e fui-lhe mostrando depois maquetas que foram sendo produzidas. O que é que uma limitação que eu colocava era a seguinte: eu iria trabalhar uma parte a preto e branco e iria focar-me nas esculturas. Não iria focar-me nas esculturas, mas as esculturas do Rui Chaves, os dois anéis em ferro que estão no centro do parque, seria o meu objetivo. Enquanto que a Ana Botelho iria mostrar fotografias a cores, que não incluiriam de maneira nenhuma as esculturas. E, portanto, dividimos um pouco o trabalho nesse sentido, porque me pareceu perfeitamente possível conseguir criar um livro, um projeto que conjugasse bem e que conciliasse bem esses dois mundos, o preto e branco e o de cor. E penso que funciona. Há, aliás, um separador do livro que fala que foi aqui visto na passagem do vídeo, que fala precisamente de dois tempos e de duas tempestades. São duas maneiras de referir o que são dois olhares, dois tempos, duas experiências do mesmo lugar. E como essas experiências podem ser diferentes, sendo o lugar o mesmo. Em relação ao livro, para além da estrutura que ele tem nestes dois momentos, eu vou passando agora as fotografias e as páginas no PDF. Deixem-me só pôr aqui a página noutro sentido. Pronto, esta é a capa aberta, porque as pessoas que estão aqui poderão ver o título do livro, que é este, Um Parque Envolto em Silêncio, teve um título inicial que não foi possível usar, porque implicou com direitos de autor e os herdeiros do autor, que eram os herdeiros do Herbert Welder, não permitem que um título do Herbert seja utilizado num outro título da obra. E face a essa particularidade, essa limitação, eu encontrei uma solução e que foi esta. Porque a ideia inicial era muito forte, assim como as esculturas dos Chaves remetem para a ideia do silêncio, intitulam-se mesmo O Mundo Fica em Silêncio, o título teria que ser isso. E teria que dar a ideia também desse envolvimento. Não é o silêncio que envolve o parque, porque, por exemplo, ele não é muito frequentado pelos habitantes da cidade, é ignorado, não é? E, portanto, nesse sentido, esse silêncio que o envolve é o silêncio da ausência das pessoas que o não visitam. Mas, por outro lado, o parque, o seu interior e a sua vivência remete para esse silêncio, para a experiência também do silêncio. E então, como esse projeto tem essa implicação de que o livro, cada livro seja um objeto próprio, um objeto único, este tem esta particularidade, que um livro é para ser manuseado, em princípio ele abre, não é? Tem uma capa e tem de se abrir. E este abre de facto, mas o miolo, as páginas estão envoltas pela capa. E é essa descoberta quase que é sugerida a quem o quiser ver, a quem o quiser visitar. Depois, a própria a estruturação do material, quer
dos textos, quer das fotografias, tem esta configuração. Eu pretendi, neste primeiro momento, a preto e branco, depois da epígrafe que puderam escutar, que é o primeiro texto, que é uma epígrafe que é retirada de um livro de Roberto Musil. Esta epígrafe arranca o livro e remete precisamente para essa fronteira entre o espaço do jardim e o espaço da cidade. Este foi o ponto de partida, que de alguma maneira está replicado num texto que depois que aparece, o primeiro texto. Há dois blocos de textos principais. É uma ficção, é uma crónica ficcionada, digamos assim, de uma experiência daquele lugar e daquele jardim. Depois deste começo, portanto, temos a epígrafe, depois uma página par e ímpar com as primeiras imagens, duas páginas de texto, essa é a crónica que eu referi, que faz referência a esta situação do isolamento do parque. Há uma frase que aqui é citada, que foi retirada de uma reportagem que saiu num site em Coimbra, que refere esta particularidade. O jardim não tem portões, portanto não há vedação, digamos assim, mas ninguém entra no jardim. Por um lado, este é um aspecto que eu queria também deixar de frisar, não queria deixar de frisar, que é precisamente o abandono a que este lugar na cidade de Coimbra está votado. O abandono, o esquecimento, o desprezo quase que se vive a quem arrisca visitá-lo. Depois há duas fotografias que na página são mais, digamos, subtis, portanto, de alguma maneira suaves para aquilo que depois se avizinha, porque a ideia do envolvimento, a ideia do sufoco deste jardim, eu procurei transmitir essa ideia pela paginação que foi escolhida, isto é, das fotografias, das primeiras fotografias, até chegarmos a um ponto mediano, mas até chegarmos à cor, as fotografias a preto e branco ocupam praticamente a área impressa das folhas. São pequenos pormenores da realidade que é a realidade do parque, vegetal, em diferentes momentos e em diferentes tempos. As fotografias têm um leque, digamos, de 4 anos, 4 anos, da minha autoria, estas a preto e branco, e mostram também diferentes momentos de vivência do jardim. Diferentes momentos de vivência que têm a ver com o abandono e com as intempéries a que ele está sujeito, e depois aos cortes das árvores. São ambientes são fotografias que tratam o ambiente, todo o ambiente que envolve as esculturas, até ao um ponto em que elas começam a ser visíveis. Há uma aproximação, a um centro. Como são anéis, a ideia depois era mostrar também como é que é a experiência desse objeto, que é uma escultura que se pode considerar quase uma escultura viva. São dois anéis, um que está frente ao outro, mas que juntos com um lago que formam um triângulo. Um lago que também tem a estrutura circular, formam como que um triângulo. E esse triângulo tornou-se depois o centro dos textos
e o centro também, de alguma maneira, do livro, das imagens. Isto são interiores, no interior das esculturas, com as árvores e as árvores que existiam e que já não existem. Esta fotografia, por exemplo, neste momento, a seguir, na fotografia seguinte, vamos ver o que aconteceu. Esta árvore caiu, depois de uma tempestade caiu, e a escultura perdeu muito do efeito que tinha. A ideia que era abraçar as árvores, abraçar os troncos. Há uma que já tinha sido cortada, mas a perda desta árvore é trágica para a própria escultura. Mas, como disse, a ideia é que as fotografias provoquem, e o livro e a impressão permitam uma determinada experiência neste caso do lugar e mais precisamente das esculturas. Todo o jogo de sombras que é possível. E aqui está a mesma escultura, mas já sem a árvore. E vejam a diferença que é. Fica quase que um momento de suspensão, não é? E de ausência. É uma ideia muito marcante a quem visita este lugar. Esta fotografia tem uma particularidade que eu gosto de referir, porque ela é um reflexo, é um reflexo na água de uma determinada vegetação, mas é um reflexo numa água que estava numa das esculturas, numa outra escultura do Rui Chaves, que está no parque. São 7 no total. E esta é uma taça, esta é uma escultura de uma taça, em ferro também, mas como tinha chovido muito, estava cheia de água da chuva e provocava esse reflexo. Depois, o segundo texto, o texto só para quem depois for ler, eu deixei uma folha impressa e tenho o link lá para o blog onde podem ler, têm acesso a todos os textos. E chegamos à fase da fronteira, digamos assim. Esta fotografia é preto e branco, mas já não é da minha autoria. Esta foi digamos assim, a imposição que o autor que eu convidei pôs. É assim, muito bem, eu vou selecionar a fotografia a cores, mas quero uma preto e branco. Tá, aqui conciliamos essas vontades. Só teve aqui uma limitação, é que esta fotografia era para ser maior, mas caiu numa página em que, por mais que eu tentasse, não conseguia que se aumentasse a costura, como o livro é cozido, a costura não caísse em cima. E então tivemos que decidir. A fotografia entra, mas terá que ficar mais pequena para não sofrer depois o corte da costura. E aqui começa com este separador que refere os dois tempos e as duas tempestades. Isto é um extrato de um texto que eu escrevi há uns anos, que fala de um outro jardim, não em Coimbra, mas em Lisboa, que é o Jardim Tropical. Mas este extrato foi perfeitamente preparado para esta publicação, e ele é mais um sinal daquilo que eu acho que caracteriza estas edições e que me caracteriza o meu trabalho como editor, que é privilegiar a montagem de fragmentos dispersos que, à partida, podiam não ter nada a ver uns com os outros, mas que encontram laços e encontram relações nesta construção que se faz, neste caso aqui num livro. Eu vou passar as páginas com as fotografias e depois irei passar a palavra à Ana Botelho
com uma pergunta que é a seguinte: como é que ela, como autora das fotografias, vê o seu trabalho reproduzido, mas de uma maneira que não foi, de certo modo, determinada por ela, não é? E esta primeira fotografia é o exemplo, é o paradigma dessa limitação autoral, não é, no trabalho da edição, porque esta fotografia não tem nada a ver com o original. Isto é um pormenor retirado desse original, mas não tem nada a ver com a ideia que a autora quis ou teve quando a tirou. Praticamente só uma fotografia a preto e branco está na internet. Todas as outras são pormenores, partes dessa fotografia. Este é um princípio, essas partes é um princípio que eu descobri neste primeiro livro de Coimbra e que eu percebo que é uma linha constante, que é ver uma fotografia isolada, como quem diz, uma fotografia isolada não tem sentido. E ela necessita de companhia, necessita de uma série, necessita de um encadeamento, de uma relação, de uma narrativa, quase de uma história. Mas, ao mesmo tempo, essa fotografia isolada permite que dela se retirem outras imagens, né? E foi essa experiência que eu comecei a fazer, e esta para mim é um caso muito, muito particular, porque ela está completamente ao contrário daquilo que é. E a ideia que dá não tem nada a ver com a ideia original. Mas ficou muito bem. Esta fotografia foi das que mais me deu gozo fazer. Aqui. Fazer neste sentido. As fotografias jogam a montagem aqui. Houve uma outra particularidade neste trabalho e que eu propus à Ana Botelho, e ela concordou, foi para não haver um choque muito grande entre o preto e branco na primeira secção, no primeiro tempo, e depois a secção a cores. Eu propus que fizéssemos um certo nivelamento de tons em todas as fotografias, de modo a que elas permanecessem a um nível muito uniforme. De maneira que dessem essa unidade de um olhar próprio naquele tempo. E o que se procurou com esse jogo, com estes dípticos, digamos assim, foi transmitir um certo ambiente de apaziguamento que o jardim, mesmo com a sua ruína, ainda permite que se viva. São pormenores do jardim que são uma síntese muito, muito razoável do que é possível ver numa viagem ou numa visita que seja feita. Salvo aqui uma particularidade, por exemplo, no topo nos patamares destas escadarias, há pormenores de azulejos, enfim, neste momento estão um pouco deteriorados, mas poderiam ser pormenores a serem trabalhados. Mas neste caso aqui, o que se pretendeu foi dar uma imagem do jardim em geral e não com detalhes muito pormenorizados do que quer que fosse. Esta é uma outra fala, um outro separador. Eu digo fala porque, assim como há duas secções, a secção a preto e branco, com um texto escrito e paginado e composto com uma fonte determinada, nos dois separadores há também um tipo de letra diferente, porque é outro autor que fala. Quer no primeiro, quer neste, é o próprio jardim que fala a quem o está a ler. A liberdade que se anuncia é a liberdade da natureza, não é? A liberdade determinista da natureza. E terminava com em termos de fotografia, terminava com esta imagem, que tem muito a ver com, eu escolhi e pô-la no fim também, porque tem muito a ver com um extrato
de um poema do Alberto que incluí no texto, junto com outros autores, quando as pessoas podem ver. Este livro não tem folhas de rosto. É um livro que não tem a estrutura típica de um livro, com folha de rosto, com um índice, portanto, só no fim é que é referido e explicada alguma da sua estrutura. E na autoria dos textos, os textos são meus e de outros. E esses outros são Robert Musil, que é o autor da Epígrafe, um extrato do Alberto, que refere precisamente este ambiente do céu, e uma passagem em que eu, de alguma maneira, cito, de uma forma indireta, o Alberto, o Herberto, desculpem, no título que queria pôr de início no livro, que é Os Passos em Volta. E porque era esse precisamente o título que eu tinha, que é Os Passos em Volta do Silêncio do Mundo. Mas, como não foi possível, os passos em volta estão no texto. São lá, quem depois for ler o texto encontra os passos. E termina com a contracapa, que neste caso tem que ser descoberta quando se folhear o livro. E agora passava a palavra à Ana Botelho com a pergunta que referi há pouco. Como é que ela, o que é que acha? O que é que ela acha como autora do resultado que agora é apresentado e disponibilizado para todos? Boa tarde. Muito obrigada por terem vindo nesta tarde tão especial. Eu não me vou esquecer de lhe responder, mas primeiro gostaria de me apresentar. Sou Ana Botelho. Vivo em Coimbra, não sou de Coimbra, sou de Vila Real, mas desde os 5 anos que vivo em Coimbra. E a fotografia sempre esteve presente na minha vida, de uma maneira ou de outra, mas sempre senti no momento em que eu decido ser fotógrafa, de me questionar assim, mas porquê? Onde é que eu começo esta questão, esta decisão de me tornar fotógrafa? Desde pequena, desde o pequeno baú cheio de fotografias de família, que sempre tentei questionar quem era, como organizar, e toda a minha vida dediquei sempre uma grande importância, desde que me conheço, à fotografia. Já depois crescida, dava-me imenso prazer organizar os álbuns de família cronologicamente, fazer pequenos projetos festivos e colocá-los em arquivo, digamos, para consulta, para futuro, que hoje me dá grande prazer revisitar. Mas verdadeiramente, não tenho nenhuma formação específica, nenhum curso superior, nem Belas Artes desta área. Fiz alguns cursos técnicos para entender melhor, não a forma de olhar, mas também se educa. Mas também toda a vida assinei e visitei e revisitei livros de fotografia e principalmente revistas, que até há relativamente pouco tempo não havia assim tantos livros de fotografia como isso, mas sempre assinei a Foto, que era uma excelente, ainda é, mas pronto, revista de fotografia, e aí fui educando também um pouco o meu olhar. Há cerca de 20 anos, talvez um pouco mais, mas à volta disso, comecei a tratar a fotografia de uma maneira mais particular, ou seja, quem é fotógrafo tira fotografias e tal, mas a pensar sempre porque é que eu quero fazer esta imagem
e o que é que eu gosto no mundo para ficar, para criar memórias. E a partir daí comecei a construir pequenos projetos pessoais, até familiares, mas já no sentido de criar alguns assuntos, algumas áreas da fotografia, ou de fixar o meu mundo de alguma forma e com alguma particularidade. Os jardins, agora vêm os jardins e o Jardim da Sereia. Eu não vou esquecer de responder à pergunta dele, mas ainda não cheguei lá, ainda não cheguei ao livro. E assim, os jardins é um dos temas da minha vida, sempre foi, sempre gostei muito de jardins, é um dos meus temas preferidos. Não há cidade em que não vá ver qual é o jardim. E agora sim, o Jardim da Sereia. O Jardim da Sereia tem uma memória muito feliz na minha vida, porque quando os meus pais têm que se mudar para Coimbra, razões de trabalho, da vida, nós já somos, na altura, 4 filhos, e de alguma maneira, para nos integrar na nova cidade, passeávamos muitos pelos jardins. E por alguma razão, que não sei exatamente, o Jardim da Sereia era um jardim para onde nós íamos sempre brincar. Tenho imensas memórias do Jardim da Sereia, imensas memórias. Brincar com os meus irmãos, e depois, mais tarde, passear com os amigos, com as amigas, e depois, um bocadinho mais tarde, fazer os passeios de fim de semana de ar livre com as minhas filhas desde que nasceram, portanto, desde bebês e até depois mais crescidas. E o Jardim da Sereia é um jardim que eu visito, revisito e visito, e estou, e saio e entro constantemente em grandes e pequenos momentos da minha vida. Porque é talvez um jardim com uma estrutura que me diz alguma coisa. É um jardim de estrutura e de pormenores românticos, como viram aqui. Estes patamares que o António diz que é uma das escadarias que eu fotografei, tem uns patamares com uns pequenos lagos, umas pequenas fontes, com os bancos para meditar ou para namorar, portanto revestidos com os azulejos típicos portugueses, azuis e brancos, e daqueles, eu não sou da área, não sei muito bem, mas com aquelas representações dos pássaros, dos frutos e outras temáticas, com alguns quadros da história de Portugal. Enfim. Eu, em 2017, falta-me aqui dizer o seguinte, o meu trabalho fotográfico torna-se cada vez mais sério, portanto, nestes últimos 20 anos, e a certa altura eu tenho o grande prazer e felicidade de ir frequentar a Escola Informal de Fotografia, onde conheci mais de perto o António, que eu conheci um pouquinho antes, que já vos explico aonde. Aliás, o António e a Anabela, que foi para a Escola Informal de Fotografia, que é coordenada pela fotógrafa Susana Paiva. E aí sim foi o grande processo fotográfico e do projeto, o que é um projeto e como se constrói um projeto e o que é que nós queremos exatamente da fotografia. Aí eu consolidei, digamos, toda esta minha decisão de ser fotógrafo. Em 2017, todos os anos, portanto, na Escola Informal de Fotografia, nós trabalhamos um tema que é sugerido
pela Susana Paiva. Em 2017 vamos trabalhar o imaginário japonês e eu vou pegar no Jardim da Sereia e, portanto, é aqui que eu conheço o António. Eu faço um trabalho sobre a relação das esculturas do Rei Chaves, que estão no Jardim da Sereia, que o António nos dá a ver neste livro, e pego nessas esculturas e no próprio jardim. Portanto, eu durante 4, 5 meses vou fotografar as esculturas do jardim, a relação das esculturas com o jardim. E daí sai um projeto que são 10 fotografias, são 10 dípticos, em que mostro o que se chama A Sombra do Silêncio, em que eu mostro a relação de um ser inanimado, que são as esculturas, com um ser vivo, que é o próprio jardim. Esse trabalho esteve exposto em Coimbra, na Casa da Escrita. Foi então que, por um amigo comum, que é o Raul, que nós fizemos a exposição, os dois, portanto, ele com o trabalho dele dentro da mesma temática, na Casa da Escrita, e o António e a Anabela são amigos do Raul, e é aí que eu os conheço, e é aí que depois também o António conhece este meu trabalho e a minha ligação ao Jardim da Sereia. Como é evidente, eu fiquei muito contente com o convite do António, porque ele diz-me assim: eu quero te convidar para fazer um livro comigo sobre o Jardim da Sereia, porque eu sei que tens imensas fotografias do Jardim da Sereia. E eu comecei a rir, e sim, de facto, porque digamos que o ponto mais difícil deste projeto com o António foi selecionar as fotografias. Porque realmente eu tenho bastantes fotografias de jardim, como já perceberam, que é um sítio que eu estou sempre a ir, estou sempre a visitar e sempre a ir, e sempre a levar pessoas comigo para caminharem comigo no Jardim da Sereia. Ficam já todos convidados, quando forem aqui, e passear comigo no Jardim da Sereia, em silêncio. Pode não ser. E pronto, e agora talvez responda. Entretanto, pronto, o António já explicou quais foram as condições que eu aceitei. Aceitei, conversamos, depois eu fui pensar um bocadinho e disse: está bem, então vamos fazer isso. Ele, quando diz que a única exigência, não foi bem exigência, porque eu, aceitando as condições do António, eu sabia que as minhas fotografias iam ser todas as cores, fiz um pedido que foi pôr aquela fotografia a preto e branco, e única, minha, porque é um momento, é uma fotografia, eu penso que 2005 ou 2006, já não me recordo muito bem, é uma fotografia feita com uma pinol, que hoje, neste dia, é interessante referir, porque o Espaço Mira está a fazer um workshop de pinol. E porque é um passo muito importante na minha vida de fotógrafo, porque acho que é um momento em que eu percebo, não aquele ali, naquele momento, mas quando começo a refletir sobre isso, em que, como dizia o bocado a Manuela, assim, não interessa qual é o meio, o fim é que interessa, que é a imagem que nós queremos, se a conseguimos, agora a maneira como a conseguimos, isso não interessa. E é também, digamos que, dentro deste meu processo de aprendizagem na Escola Informal de Fotografia, cada vez mais eu aprofundo essa questão. Estas imagens que estão no livro, por acaso, são todas feitas com uma máquina normal, como eu costumo dizer, mas, por exemplo, o projeto que eu fiz em 2017 tinha fotografias desde pinol, a telemóvel e a máquina
reflexo normal, convencional. Pronto. Agora vou responder ao António. O que é ver as nossas imagens num livro ou vê-las noutro sítio? Eu, dentro do meu percurso enquanto fotógrafa, já tive a experiência de ver as imagens para além do computador e para além da edição, que muitas vezes é feita ou não, e depois vê-las numa exposição. Também já tive, foi em 2020, também já tive a experiência de trabalhar o texto e imagem, num livro que fui convidada com mais outras 4 fotógrafas, mulheres, todas mulheres, 5 mulheres, que se chamava O Meu Amor Não Cabe Num Poema, que é um poema da Maria do Rosário Pedreira, e que o Carlos Dias, enquanto coordenador e editor, portanto é ele que coordena toda a parte do livro, convida estas 5 amigas e fotógrafas para participar, portanto, para participarmos neste projeto, de criar um livro. Foi todo feito em confinamento e foi interessante, portanto, 5 olhares completamente diferentes também sobre o mesmo texto. Neste caso, foi diferente. Eu acho que, assim, eu gostei muito, como o António disse, todo o processo de edição, eu fui acompanhando, porque ele ia-me mostrando, e gostei muito. Gostei muito, porque toda esta paleta, digamos, de cor e de tonalidades correspondem a um olhar que eu posso ter. Por isso eu aceitei completamente. Como calculam, são imagens que são feitas em variedíssimas estações do ano. Eu até por acaso, agora, assim, fui olhando porque as imagens olham-se de muitas maneiras, e quando estava a passar, fui verificando e a descoberta em que estação do ano é que eu teria tirado, porque é fácil, não é? Nos arquivos do computador é fácil, tem a data, não é? E, portanto, e realmente, como não é fácil perceberem que as imagens não são completamente todas neste tom, ou nesta paleta de cor, não é? É impossível se não for um tratamento como o António deu. E assim, eu estou extremamente feliz com o nosso livro, e gostei muito, e acho que, assim, já tive também a experiência de tirar a imagem, editar a imagem, ouvi-la no computador, ou não, revelada, porque também eu tiro fotografias, tenho 2 máquinas lá das minhas filhas, que são umas Olimpo muito boas. Tenho uma com o rolo a cores e outra a preto e branco, também com imagens analógicas, embora depois, para produzir algum trabalho, as transforme para as utilizar. Mas é extremamente difícil nós criarmos este tom uniforme, esta suavidade que as imagens, a cores que vocês veem e que o António também conjuga. As imagens estão editadas por ele, não só nessa questão da cor, mas também no partir as imagens, porque a maior parte das imagens eu penso que não há nenhuma quadrada original, e o António tira o que há de melhor nessas imagens, porque ele, à medida que me ia mandando os PDFs, eu ia indo ver as imagens para conversarmos, não é? Se eu achasse que tinha de ter mais um bocado ou menos um bocado, nunca aconteceu. Eu achei que
A minha visão do jardim para este livro era esta, e fui concordando. A primeira imagem que o António refere, que é a primeira imagem de cores, eu olhei para a imagem e pensei assim, eu não tinha tido, pronto, por outra questão qualquer, não tinha tido tempo de ir ver, ou já não me lembrava, acho que foi assim, porque já tinha visto o PDF e as imagens há muito tempo, ou não tinha reparado, foi acima destas coisas. E então eu digo ao António assim, opa, esta imagem é engraçada, mas já aqui qualquer coisa, e ele começa-se a rir. É assim, a imagem está invertida. Portanto, é assim, lago em cima, e isto é o reflexo. E, portanto é ao contrário, porque isto, este, não sei como é que se chama, pináculo, talvez, pertence a uma pequena estrutura romântica, não é? Que está no meio do lago, que a certa altura se reflete e que eu o vejo só este bocado, e portanto a imagem está invertida. E eu estou a tirar a fotografia de cima. Primeiro o lago e depois os nenúfares e a estrutura. E o António muito bem dá isto. E assim, eu olho para a imagem e eu achei que havia ali qualquer coisa. Pronto, e até nos rimos um bocado por causa disso. Mas eu gostei, eu gosto muito e estou extremamente feliz com este livro. E também agradecer ao António os bonitos textos e excelentes textos que ele selecionou para este livro, e principalmente o livro que serve de passagem para a minha visão do Jardim da Sereia, que é um texto que é muito bonito e que me diz muito e que tem a ver comigo. É ir lá e ficar ali naquela questão do o silêncio, o que é que eu estou a ver, o que é que não. Eu fiquei muito. Achei que, assim, eu não sou de grandes escritas, enfim, mas disse assim, eu nunca conseguiria chegar aqui tão bem como este texto, embora não foi dirigido para ali, mas seja como for. Por exemplo, a última imagem que o António escolhe, que finaliza, digamos, o livro, que são as copas das árvores com o céu, podia não ser no Jardim da Sereia, mas por acaso fui eu que tirei essa fotografia, mas podia não ser, não é? Mas é. E também, portanto, com esta dúvida, pode ou não pode ser, não é? Mas é. Também o texto não foi inicialmente escrito para ser visto, lido. O Jardim da Sereia encaixa-se muito bem e encaixa-se lindamente e profundamente bem na minha visão e no meu estar no Jardim da Sereia. E acho que disse tudo, não sei, acho que respondi a tudo e pronto, e quero agradecer ao Manuel também esta oportunidade de virmos aqui a este espaço onde já fomos todos muito felizes, continuamos a ser. Já tive aqui uma grande experiência de uma exposição no verão passado. Foi em julho. E agradecer e às pessoas presentes e convidar-vos para ir comigo ouvir o silêncio do Jardim da Sereia quando forem aqui. E obrigada.